boa noite a todos. Um prazer receber vocês aqui no CEDEM. Felizmente, ultimamente, estou sendo requisitado para fazer essas mediações de mesa. É um prazer muito grande. E especificamente sobre esse tema, eu só ia colocar para a mesa e para vocês que, por incrível que pareça, eu tenho uma afinidade com essa relação de arte popular, e até eu perguntei isso nas entrevistas que eu fiz com vocês, e a arte erudita, porque eu trabalho com artes visuais, com artes plásticas, especificamente com arte naif. E as questões que me surgem no meu dia a dia, em contato com esses artistas de origem popular, é muito próxima, seguramente, a muitas questões que vocês vão discutir aqui com o grupo, e nós vamos ouvir vocês. Então, eu fico muito à vontade para conversar com vocês, recebendo a Rosângela, o Renato e o Max. E nós organizamos da seguinte maneira. Inicialmente, então, a Rosângela começa falando um pouquinho, depois vai para o Renato, depois o Max faz suas colocações, e teremos um bate-papo com vocês, uma apresentação musical. Os instrumentos estão aqui, não é jogo de cena, mas é um fato concreto, eles serão utilizados, não é apenas para criar uma expectativa, certo? Primeiro, eu agradecer o convite, É uma honra a gente estar reunido aqui hoje para falar das nossas raízes, e de estar com esses dois companheiros maravilhosos aqui, que eu sei que tem esse amor, pela nossa cultura no dia a dia, na vivência mesmo cotidiana. Eu vou falar da minha vivência, então, que é pelos batuques, para esse samba, já para essa formação já mais urbana, eu tenho pouca vivência. Eu nunca tive ligação com a escola de samba, por exemplo, com as velhas guardas. Isso eu tenho há alguns poucos anos, mas por incentivo, nesse caso, o meu mestre para essa aprendizagem, para essa vivência, é o Renato, que me estimula muito. A minha vivência é mais pelo jongo, pelo batuque de umbigada, pelo samba de bumbo e pelo congado, Pelo congado paulista, que eu sou componente da Companhia de Moçambique de São Benedito. E para os batuques, eu me reencontrei na minha história através do Grupo Cachoeira, com o qual eu tive a oportunidade de viajar muito para Minas e para o interior de São Paulo e conhecer muitos mestres. E foi nessa vivência que eu pude me reconhecer de fato, porque a minha vida até então eu vinha num outro caminho, apesar de crescer na Brasilândia, que é um dos lugares em São Paulo de maior concentração negra, de cultura negra também. Mas eu vivia um pouco à parte. Eu vivia muito mais o lado caipira de uma periferia de rua de terra, água de poço, lamparina ainda. E já aos 26 anos que eu tive contato com o Grupo Cachoeira e comecei a conhecer as comunidades tradicionais. E foi a partir daí que eu me toquei e falei, opa, mas é desse jeito que eu sou. É essa música que vibra em mim. São essas relações que me alimentam, Então, nesse momento, eu fiz então uma viagem que eu digo, para dentro e para trás. E aí começar a buscar então as minhas raízes do porquê que isso batia tão forte em mim. Bom, primeiramente, boa noite. E realmente, para mim, queria repetir que as palavras da rua é uma grande honra, estar aqui com a presença de vocês, esse interesse é uma coisa realmente muito estimulante, Ainda mais num dia 13 de maio, que é tão questionado, e com toda razão. Então, eu gostaria de agradecer realmente a presença de todos aqui e começar falando que falar da história do samba de São Paulo é, sobretudo, falar da história do segmento negro na história dessa cidade. Uma história que foi esquecida, uma história que está encoberta,
certamente, eu acho que dá para imaginar o porquê desses motivos se a gente pensar na enorme dívida, né, que a sociedade brasileira, a sociedade paulista, talvez até com maior ênfase, tem com a herança da escravidão, né? Então, mais do que falar um pouco assim, de um gênero musical, regional, com as suas características, quando a gente fala de samba, em São Paulo é praticamente impossível, né, não contar também um pouco da história do negro. E eu acho que fazer isso num dia 13 de maio é bastante significativo, por isso a minha alegria de estar aqui com vocês. O que eu gostaria de falar é um pouco da influência que essa cultura afro-paulista, afro-caipira, teve sobre os primeiros cordões carnavalescos aqui da cidade de São Paulo e, consequentemente, o que chegou até as escolas de samba. E, claro, infelizmente, um pouco de como isso foi desaparecendo, de como essas influências foram desaparecendo, né? Então, começando pelo até o tema, né, o encantamento geográfico, vamos começar pela geografia, né? Eu diria que naquele momento pós-abolição, a população negra teve basicamente 3 atitudes, né? Uma foi permanecer nas fazendas, trabalhando para os seus senhores em condições muito parecidas com a da escravidão, né? Uma segunda possibilidade foi largar as fazendas, né? Ir embora para terras mais distantes e, nesse sentido, se agregar à cultura caipira, né? Que é sempre aquela, né? Bom, eu vou me embrenhar lá pelo sertão, vou arrumar lá uma terrinha, vou plantar a minha comida, vou cuidar da minha criação e vou tocando a minha vida, né? Que é bem a cultura caipira. E uma terceira opção foi também sair, se movimentar, mas procurar ir para as cidades, né? Aonde se imaginava então haveriam mais oportunidades, enfim, um novo mundo muito diferente daquele que era a atividade rural lá, a escravidão e assim por diante. Então, é um pouco desse povo que vem para as cidades que eu queria falar. Porque esse povo que vem para as cidades, eles trazem consigo as suas tradições culturais, que são essas que a Rua deu uma pincelada aqui. Eles vêm trazer os moçambiques, a congada, o tambu, o samba de bumbo, né, que vai ter um caráter especial aqui para os cordões de São Paulo, o jongo, enfim, essa série de tradições culturais, quando esses ex-escravos preferem vir para as cidades, eles estão trazendo isso. Então, era muito, muito comum mesmo, principalmente na última década lá do século XX, do século XIX, a primeira do século XX, que a gente se deparasse pela cidade de São Paulo com, entre todas essas manifestações, mas era muito comum também o samba de bumbo, que o Mário de Andrade chamou de samba rural, embora ele fosse encontrado em muitas cidades, tal, né? E esse samba de bumbo, ele era muito comum, então ele geralmente era praticado no velho esquema, que era aproveitar as festas religiosas, né, do calendário católico, e nesse sentido havia uma série delas, né? Então a gente pode citar aí a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a São Benedito, Santa Efigênia de Santo Elesbão, a festa de Santa Cruz, a festa de Nossa Senhora Quirupita e a festa de Bom Jesus do Pirapora, né? Então, nessas festas religiosas, era muito comum a gente notar a presença da comunidade negra tocando esse samba de bumbo. Portanto, aquela cultura, né, que vem trazendo do interior e vem colocando em São Paulo. Bom, boa noite. Uma honra estar aqui, um convite da Unesp, da Sandra, obrigado pelo convite. Prazer de estar também nessa mesa do lado de 2 pessoas que eu tenho um carinho muito especial, que é a Rosângela Macedo, do Sambaqui, grande mestra do nosso samba, da nossa cultura tradicional, e meu amigo e
cofundador do Colombolo de Apiratininga, Max Frauendorf. Começamos com a fala da Rosângela, que a Rosângela ela vem mesmo buscar toda essa história da tradição, lembrando que essa mão negra que construiu toda a nossa história é do povo banto da África, né? Proveniente de Angola, do Congo e Moçambique. Então essa mão negra que constrói o samba no Brasil é a mão banto, né? E essa pauliceia africanista que sempre ficou muito à margem da grande mídia, né? Foi a mão negra que segurou esse tempo todo essa cultura, né? Muitos morreram no meio do caminho, né? E essa demanda está presente em toda essa tradição, nesse código, né? Essa relação, né, com o ancestral que é proveniente do povo banto. E você sabe que os códigos e demandas não acontecem por acaso, né? Só para situar vocês, eu estava vindo para cá de metrô, e aí não sei, cargas d'água, eu e o Nado, que é do Colombolo, e o Lucas Laganaro, mas vão falar do pé rachado, né? Aí o Lucas me fez uma pergunta assim, pô, lembra daquele menino que tocou com a gente? Eu falei, pô, lógico que sim. Tiago Barroca, um dos grandes mestres de samba, compositor maravilhoso e mestre de bateria. E vindo para cá a gente teve essa conversa e ele está aqui presente. Você vê como os códigos de demandas ancestrais. Obrigado pela presença, Tiago Barroca, grande mestre de bateria, compositor sambista. Eu já posso pedir uma salva de palmas, que esse é verdadeiro. Então a demanda já começa, né? A ancestralidade já começa no meio do caminho, né? A gente pensa que está aqui e a gente já abre toda essa relação. É importante frisar também que às vezes acontece uma confusão, às vezes em alguns depoimentos que eu vejo as pessoas falando sobre o samba de São Paulo, que eles, às vezes, algumas referências à formação do samba de São Paulo, categórica de falar o samba de São Paulo nasce em Pirapora, né? E não é o caso. Na verdade, Pirapora foi um grande enxame, né? E esse encontro, por causa das festas, que foi aqui citado pelo Max, né? Mas o samba em São Paulo foi com a chegada dos primeiros escravizados, né? E aí o samba já vem com toda essa tradição. Então não tem como você chegar e colocar já categoricamente que o samba nasce, né, em Pirapora do Bom Jesus. Mas Pirapora do Bom Jesus tem uma relevância muito grande com relação ao samba de São Paulo. Se tem samba no Cruzeiro,